Olá, voltamos com mais uma aula. Hoje é só uma pequena revisão, uma pequena introdução sobre o assunto quantidade e troca de calor, onde a gente vai tratar, né, rever os conceitos sobre calor sensível e calor latente, entender como é que acontece o calor sensível, como é que ocorre o calor latente. Primeiro, tem que entender que existe uma diferença entre ambos. O calor sensível ele acontece devido a um aumento na temperatura e o seu calor latente devido a uma mudança de estado físico. Digamos que ele seja um sólido e de repente ele passou a ser líquido. Então não aconteceu aí uma troca de um aumento na temperatura, e sim uma mudança no seu estado físico. Agora, quando eu tenho uma substância que tinha uma temperatura inicial e passou a ter uma outra temperatura, aí eu não vou ter um calor latente, vou ter um calor sensível. Por quê? Porque ocorreu uma mudança na temperatura. Então, grave bem isso, gente. A diferença está nos pequenos detalhes. Quando ocorrer uma mudança de temperatura, nós temos um calor sensível. Quando ocorrer uma mudança de estado físico, teremos um calor latente. Vamos lá entender na prática. Primeiro, na física, costuma-se tratar o calor trocado entre os corpos de duas maneiras. Então, o calor trocado, claro que ambos os conceitos têm calor, tanto sensível quanto latente. A gente vai apenas verificar algumas mudanças que ocorrem em relação a ambos. Então, o calor, ele acontece de duas formas. Ele pode ser um calor sensível, com o calor produz uma variação de temperatura em seu corpo. Onde, olha, o que é calor? Esse calor ele pode ser medido em caloria, ou em joule, ou em quilocalorias. A massa, M é massa, a massa ela pode ser em gramas ou quilogramas. Se a massa tiver em grama, o calor justamente vai ser em caloria. Se a massa tiver em quilograma, aí o calor vai ser em joule, tá? E esse pequeno Czinho aqui significa o quê? Esse Czinho significa calor específico. O que é um calor específico? Digamos que tem algumas substâncias que se aquecem mais rápida em relação a outros. E isso aí está definido justamente pelo calor específico da substância. Quanto maior for o calor específico, mais calor vai ser necessário para esse corpo aquecer. Estão entendendo? Veja bem. Quando eu tenho uma substância com um calor específico de valor muito grande, muito alto, ela vai demorar um pouco mais a se aquecer. Quando tem uma substância de calor específico de valor menor, significa que o calor vai ser pouco, ele vai gastar pouco calor para se aquecer, ele vai se aquecer mais rápido. Então, isso quer dizer o seguinte: o ar tem um calor específico, a água também tem um calor específico. Jamais, em hipótese alguma, a água e o ar vão ser iguais, né? Comparando o ar com a água, quem é que vai se aquecer mais rápido? O ar, claro, porque o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E o do ar é menor do que 1. Então, o ar vai se aquecer mais rápido se eu for trabalhar com ar em relação à água. Isso eu estou falando para explicar o que é calor específico, tá? E o T é a variação da temperatura. Eu posso muito bem ter duas temperaturas, uma inicial, a outra é final. Eu faço a subtração entre ambas, eu encontro o T, que é a variação de temperatura, o quanto que a temperatura variou, certo? Então, calor específico. Tem um nomezinho específico que a gente usa para que macete, né? Para determinar o conceito da sua fórmula. Que macete, né? Calor, massa, calor específico, temperatura. Já o calor latente, o calor ele modifica o seu estado físico do seu corpo. Ele modifica, não leva em consideração o calor específico. Não, de jeito nenhum. Temos Q, né, que é calor, M, que é massa, e L é o calor latente. Esse calor latente pode ser de vaporização e pode ser de fusão, depende do estado físico em que esteja se trabalhando. Vamos ver mais na prática. Vamos lá, continuando. Olha,
Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui um bloco. Esse bloco está se aquecendo. Gente, a maneira que esse bloco vai se aquecer, vai ocorrer uma mudança de temperatura, né? Então, eu tenho um calor sensível. Como é que eu calculo o calor sensível? Eu aplico a formulazinha que eu falei anteriormente, que macete. Que é calor, quantidade de calor que o bloco recebeu, igual a massa, que é a massa do bloco, vezes o calor específico do material do bloco, vezes a variação da temperatura, certo? Tá bom? Não vamos se atentar a isso aqui, não, isso aqui é a mesma coisa. Aqui, se eu quisesse calcular o calor específico desse bloco, entendeu? É a mesma regrazinha. Então, daí conclui que, mesma coisa. Se eu trocar o lado aqui, o calor específico vai ser igual a quem? A Q igual a sobre M sobre ΔT. Não vamos se atentar a isso aqui, somente isso aqui, tá? Somente a isso. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Q macete. Isso para calor sensível. Vamos aqui um exemplo. Para aquecer 1 grama, olha, 1 quilograma, na verdade. 1 quilograma é massa. A massa está em quilograma. Olha só. De uma substância de 10 graus Celsius, temperatura inicial, a 60 graus Celsius. Foram necessários quantas calorias? 400 calorias. Calor, gente. Caloria é calor. Determine o calor específico do material. Pronto. Você olhe para a temperatura. Se houve uma variação de temperatura, então isso significa que é um calor latente. Desculpa, um calor sensível, né? Olha, houve uma mudança de temperatura, um calor sensível. Vamos lá. Quem é que? Calor. E quanto foi de calor necessário para acontecer o aquecimento? 400 calorias. Coloco aqui. 1 quilograma. Lembre-se que o calor está em caloria. Então, não posso colocar massa de 1 quilograma. Eu transformo a massa para grama. Então, 1 quilograma vai corresponder a 1000 gramas. 1000. Vezes o calor específico que ele está procurando, vezes a variação de temperatura. A temperatura final menos a inicial. 60 menos 10. Primeira coisa a fazer aqui é subtrair, ó. Certo? Subtrair aqui, ó. 60 menos 10, 50. Vezes 1000 vezes C. Multiplica todo mundo. Depois, quem está multiplicando, passa dividindo. Então, quanto é que vai ser esse calor específico? 8 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, era 8,008. Aí eu tirei um dos pequenos, né, as vírgulas, desloquei a vírgula e tenho aqui um expoente negativo, tá? Então, calorias por grama grau Celsius. Calorias de calor, grama da massa, vezes grau Celsius, porque eu estou trabalhando aqui, ó, com variação de temperatura. Agora, um exemplo aqui para especificar bem direitinho a questão do calor latente. Digamos aqui, vamos nos atentar primeiro só com esse líquido. Eu vou transformar o líquido se transformou em sólido. É calor sensível ou calor latente? Latente. Houve aqui uma mudança de estado físico, não temperatura. Se eu estou aqui no estado líquido e de repente ela se transformou em gasoso, ocorreu também uma variação no seu estado físico, não envolveu temperatura, ocorreu uma mudança de estado físico. Então, é isso, gente. Sempre que acontecer uma mudança no estado físico, que uma substância tinha uma característica e passou a adotar outra, então você tem um calor latente. Um exemplo. Para derreter 1 quilograma, olha só, a massa está em quilo. Presta atenção. De gelo. Qual é a temperatura do gelo? 0 graus Celsius. É preciso usar a temperatura? Não, não é preciso. Vamos lá. São necessários quantos joules de energia? Por que ele está pedindo em joule? Porque ele quer a resposta em joule. Então, a gente tem como transformar. Então, vamos lá. Primeiro a gente encontra o calor, e esse calor, a resposta vai ser dada em calorias. Aí a questão, ela lhe dá aqui a informação. Ele quer, ó, se o estado é gelo, então é fusão, né? Então, ele deu o coeficiente, o calor latente de fusão da água, que é 80 calorias por grama. O calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Lembrando que uma caloria vai corresponder sempre, gente. Esse valor aqui já é tabelado, ele não vai variar, ele é fixo. Uma caloria vai corresponder
a 4,2 joules. 2 calorias vai corresponder a quantos joules? 8,4. Ou seja, uma única caloria corresponde a 4,2. Então, ele quer esse calor em joule. Então, vamos encontrar o calor. No final, a gente faz, né, a transformação para joule. Então, se é calor latente, vamos lá. Q, calor, igual a M, que é a massa, vezes o calor latente de fusão. Quanto equivale a massa? A massa vale 1000, não posso usar quilograma, eu uso grama, tá? Então, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então, 1000 vezes, quanto equivale o calor latente de fusão? A questão lhe fornece, 80. Então, 1000 vezes 80, eu vou ter 80 quilocaloria. Quilocaloria, porque corresponde a 1000, a 80.000 calorias, entendeu? Então, coloca 80 calorias. Agora, a gente transforma para joule, porque ele quer a resposta em joule. Lembra que eu falei que uma caloria vale quanto, aproximadamente? 4,2. Então, 80 quilocalorias vai corresponder a quanto em joule? Eu multiplico 80 vezes 4,2. Aí, eu vou obter 336 kJ. Essa é a resposta. Por que quilojoule? Porque aqui eu tinha quilocaloria, eu apenas transformei a caloria, tá? A caloria, uma caloria não é 4,2? 80 quilocaloria. Eu vou modificar só a caloria, o quilo continua. Então, eu vou ter, né, depois a multiplicação de 80 vezes 4,2, 336 quilocaloria. Aí, só para revisar e fechar aqui, calor latente e calor sensível. Como é o calor latente? Usa quando ocorrer mudança de fase, Q igual a M vezes L. Calor sensível. Usa quando ocorrer aquecimento ou resfriamento. Isso acontece devido à variação de temperatura. A temperatura ela pode aumentar para mais e pode diminuir para menos. Quando ela aumenta para mais, ocorreu um aquecimento. Quando ela aumenta para menos, é porque o corpo resfriou. Então, sempre que ocorrer uma mudança de temperatura, que ele esquenta ou ele resfria, nós temos um calor sensível, Q igual a M vezes C vezes ΔT, sendo que Q é calor, M é massa, o C calor específico, ΔT é variação de temperatura. Então, a nossa aula encerra aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, e vocês agora vão partir, né, para o exercício.